dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Números capítulo 31. A vingança contra os midianitas. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: armem algum dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à batalha 1000 homens de cada tribo de Israel. 12.000 homens armados para a guerra, 1000 de cada tribo, foram mandados pelo clã de Israel. Moisés os enviou à guerra 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque de guerra. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam 5 reis de Midian: Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel em seu acampamento, nas campinas de Moabe, frente a Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitaram com o homem, mas poupem todas as meninas virgens. Todos vocês que mataram alguém ou que tocaram em algum morto ficarão 7 dias fora do acampamento. No 3º e no 7º dia vocês deverão purificar a vocês mesmos e os seus prisioneiros. Purifiquem toda a roupa e também tudo que é feito de couro, de pelo, de bode ou de madeira. Depois o sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham ido à guerra: esta é a exigência da lei que o Senhor ordenou a Moisés: ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo que resista ao fogo. Vocês terão que passar pelo fogo para purificá-los, mas também deverão purificá-los com a água da purificação. E tudo o que não resistir ao fogo terá que passar pela água. No 7º dia lavem as suas roupas e vocês ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. A divisão dos despojos. O Senhor disse a Moisés: você, o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias da comunidade deverão contar todo o povo e os animais capturados. Dividam os despojos pelos guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade. Daquilo que os guerreiros trouxeram da guerra, separem como tributo ao Senhor 1 de cada 500, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes.
Tomem esse tributo da metade que foi dada como porção a eles e entreguem-no ao sacerdote Eleazar como a porção do Senhor. Da metade dada aos israelitas, escolham um de cada 50, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Entreguem-nos aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os despojos que restaram da presa tomada pelos soldados foram 675 mil ovelhas, 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos e 32 mil mulheres virgens. A metade dada aos que lutaram na guerra foi esta: 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foram 675. 36 mil cabeças de gado, das quais o tributo para o Senhor foram 72. 30.500 jumentos, dos quais o tributo para o Senhor foram 61. 16 mil pessoas, das quais os tributos para o Senhor foram 32. Moisés deu o tributo ao sacerdote Eleazar como contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A outra metade, pertencente aos israelitas, Moisés separou da dos combatentes. Essa era a metade pertencente à comunidade, com 337.500 ovelhas, 36 mil cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16 mil pessoas. Da metade pertencente aos israelitas, Moisés escolheu um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e os entregou aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então os oficiais que estavam sobre as unidades do exército, os líderes de milhares e os líderes de centenas foram a Moisés e lhes disseram: Seus servos contaram os soldados sob o nosso comando e não está faltando ninguém. Por isso trouxemos como oferta ao Senhor os artigos de ouro das quais cada um de nós se apossou: braceletes, pulseiras, anéis, selos, brincos e colares, para fazer propiciação por nós perante o Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles todas as joias de ouro. Todo o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor pesou 200 quilos. Cada soldado tinha tomado despojos para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas e o levaram para a tenda do encontro como memorial, para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Números capítulo 32. As tribos de Ruben e de Gade se estabelecem na Transjordânia. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Nimra, Esbom, Eleade, Sebã, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: Se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como herança, não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: E os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cades Barneia para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia e ele fez este juramento: Como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com seu mau procedimento. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo, de novo ele os abandonará no deserto, e vocês serão motivo da destruição de todo este povo. Então se aproximaram de Moisés e disseram: Gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado e cidades para as nossas mulheres e para os nossos filhos. Mas nós nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança nos seja dada no lado leste do Jordão.
Disse-lhes Moisés: se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidades para suas mulheres e crianças e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos como meu Senhor ordena. Nossos filhos e nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como o meu Senhor está dizendo. Moisés deu as seguintes instruções acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes de famílias das tribos israelitas. Se os homens de Gade e de Ruben, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, então, quando a terra for subjugada perante vocês, entreguem-lhes como propriedade a terra de Gileade. Mas se não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: os seus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã. Mas a propriedade que receberemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e à metade da tribo de Manassés, filho de José, o rei de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu Dibon, Atarote, Aroé, Atarote Sofã, Jazá, Jogbeá, Bet-Nimra e Bet-Arã, como cidades fortificadas, e fez currais para os seus rebanhos. E a tribo de Ruben construiu Esbom, Eleade e Kiriataim, bem como Nebo e Baal-Meon. Esses nomes foram mudados, e Sibma, e deu outros nomes a essas cidades. Os descendentes de Maqui, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá estavam. Então Moisés deu Gileade aos Maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados deles e o chamou Avote-Jair. E Noba conquistou Kenate e os seus povoados e a chamou Noba, dando-lhe seu próprio nome. Números capítulo 33. As etapas da viagem desde o Egito. Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapas. Os israelitas partiram de Ramessés do 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam o primeiro filho de cada um deles que o Senhor matou. O Senhor impôs castigo aos seus deuses. Os israelitas partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Partiram de Etã, voltaram para Pi-Airote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Partiram de Pi-Airote e atravessaram o mar, chegando ao deserto, e depois de viajarem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote-Ataavá. Partiram de Quibrote-Ataavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritmá. Partiram de Ritmá e acamparam em Rimon-Perez. Partiram de Rimon-Perez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Queelata. Partiram de Queelata e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Terá. Partiram de Terá e acamparam em Mítica.
Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam em Or-Gidigade. Partiram de Or-Gidigade e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezim-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Or, onde morreu no 1º dia do 5º mês do 40º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. O rei cananeu de Arad, que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ijim e acamparam em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte do Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nas campinas de Moabe, eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim. As normas para a ocupação e distribuição de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu dei a vocês a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribua-nas entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficarem, se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. 19 de janeiro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a peregrinação. Moisés sempre registrou cuidadosamente os detalhes da jornada dos israelitas, mas somente no capítulo 33 do livro de Números é que ele nos apresenta um itinerário completo das peregrinações do povo de Israel no deserto, de Ramsés a Sucote, de Sucote a Etã e assim por diante. Esse trajeto descrito provê um relato inspirador do cuidado de Deus por seu povo e do seu livramento. Contudo, mesmo para a pessoa com mais prática em fazer mudanças, mais de 40 mudanças de endereço em 40 anos parecem deslocamentos demais. Isso deve ter sido particularmente difícil para todas as pessoas, especialmente as mulheres e os levitas que tinham que armar e desarmar a tenda a cada vez que eles saíam de um lugar para o outro. Na verdade, a peregrinação do povo de Israel no deserto nos faz lembrar que nós somos aqui, como povo de Deus, peregrinos nessa terra. Na verdade, a peregrinação é uma constante na vida do povo de Deus. Mesmo, por exemplo, tendo chegado à terra prometida, mesmo assim os israelitas, eles se veem como estrangeiros e peregrinos. Lá em 1 Crônicas 29:15 está escrito: diante de vós não passamos de estrangeiros e peregrinos, como todos os nossos pais, isto é, aquele povo que estava no deserto e que também foi a terra prometida. Nossos dias na terra são como a sombra, sem que haja esperança. Como nós podemos ver, segundo o que estava registrado em 1 Crônicas 29, a consciência de não pertencer a lugar nenhum nesta terra é a tônica da fé de todo cristão, pois a nossa verdadeira terra prometida sempre será a presença de Deus e o lar eterno. É essa consciência que deve fundamentar a ação de peregrinos aqui na terra, pois nós não pertencemos a este mundo, nós estamos aqui apenas de passagem.
Para nós cristãos, especialmente, o ato de peregrinar nos introduz em uma dinâmica ainda mais profunda, pois para que nós alcancemos a Sião celestial, a nossa terra prometida, nós precisamos antes percorrer as estradas deste mundo, e muitas vezes elas são inconstantes. Muitos de nós desejamos de Deus que tão somente Ele nos permitisse, por exemplo, uma estabilidade no emprego, uma estabilidade de casamento, que Ele nos concedesse uma casa ou algum outro tipo de segurança em algum aspecto da nossa vida. Nós nos sentimos, então, às vezes, como em constante transição, que é a marca, inclusive, da peregrinação, de que nós somos peregrinos nessa terra. Porém, como nossas experiências atuais no deserto da vida podem estar nos preparando para a nossa Sião celestial, para a terra prometida do nosso futuro? Algumas das circunstâncias do nosso tempo presente servem como lembrete de consequências das nossas ações passadas? Como a nossa situação atual pode ser usada para glorificar a Deus? Nós devemos refletir, no entanto, hoje, se as circunstâncias que nós estamos passando em nossa vida, que nós não temos chegado aqui nesta terra a lugar nenhum, muitas vezes são ou não consequências das nossas ações. Nós devemos refletir sobre isso e saber que, se nós estamos em algum lugar que nós não deveríamos estar, nós devemos pedir perdão ao Senhor, nos achegar a Ele e pedir uma nova direção, rumo à vontade dEle, rumo a cumprir e a estar no centro da vontade do Senhor, pois assim nós vamos sendo treinados a ouvir a voz de Deus e a sermos guiados neste mundo segundo a sua vontade, a fim de que a nossa caminhada seja sempre apontando para a Sião celestial, para a nossa terra prometida. Nós devemos em todas as circunstâncias olhar para o Senhor, pois dele vem o nosso socorro e ele sim está conosco todos os dias das nossas vidas. Amém? Posso orar por você? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te peço que abençoes essa pessoa agora neste momento. Senhor, seja qual for a circunstância da vida desta pessoa, se está difícil, Senhor, vem trazer alívio ao coração desta pessoa. Alivia os fardos, Senhor, desta peregrinação desta vida, Senhor. Em nome de Jesus, vem carregar, Senhor, os fardos dos teus filhos agora, para que eles tenham, Senhor Jesus, levem sobre si o teu fardo, que é leve e suave. Pai, em nome de Jesus, vem fortalecer os joelhos cansados, vem dar um novo ânimo sobre a vida desta pessoa, na certeza de que a sua jornada aqui é só de passagem e que haverá uma eternidade de paz e de alegria diante de ti, Senhor, contigo em toda a eternidade. Pai, em nome de Jesus, vem fortalecer, vem animar, vem trazer paz e vem trazer alívio à vida desta pessoa agora. É isso que eu te peço em nome de Jesus e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.